A graça e paz, queridos amigos, tudo bom? Quanto tempo, né, que não soltamos um videozinho. Hoje eu estou na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Já estou aqui no Mato Grosso, vai para 4 dias. Devo ficar aqui em torno de 6 dias e retornar para casa. Estamos numa cruzada, de milagres. Foram 2 dias lá na cidade de Nova Mutum, foi abundante o que Deus fez naquele lugar. E agora já teve o primeiro dia, que foi ontem aqui em Sinop, o culto numa tenda, né? E foi muito forte o que aconteceu. Olha um pouquinho aí do vídeo aí, rapidinho, vai. Jesus Cristo, reinas com poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible. Foi muito forte o que aconteceu ontem na tenda e hoje deve ser porção dobrada. Mas o que eu quero falar contigo hoje é o seguinte. Hoje, na hora que eu acordei, eu fiz o meu período de oração. E depois que eu fiz meu período de oração, eu fui responder algumas mensagens no WhatsApp. Não parece, mas a gente tem recebido quase 6.000 mensagens de WhatsApp por dia. A coisa tá crescente. Por isso a gente até separou uma equipe para estar nos ajudando nisso. E algumas mensagens eu respondo, eu estava vendo as mensagens e muitas delas estão perguntando assim, estão dizendo assim: pastor, eu não se preocupe que minha garganta ela tá meio rouca. Ontem eu forcei bastante, né? São 3 dias ministrando e a gente força muito a garganta. Vamos lá. E as mensagens dizem mais ou menos o seguinte: pastor, eu vejo como Deus tem te usado. Eu tenho acompanhado os vídeos aí pelo YouTube, pelas mídias sociais, e eu vejo como Deus tem te usado de forma grandiosa. Como eu gostaria que Deus um dia me usasse dessa mesma forma. Como eu gostaria que Deus me usasse nos dons, na autoridade, me usasse com poder. E as pessoas perguntam, sempre falam a respeito disso. Por um lado, eu fico muito feliz porque essas pessoas mostram o desejo que elas têm realmente de fazer a obra. Mas por outro lado, eu também fico triste em algumas coisas e é o que eu quero compartilhar contigo hoje. Com uma dessas pessoas eu estive conversando, porque eles me veem hoje, mas eles não me viram há 5, 6, 7 anos atrás. Eles não sabem como era a minha vida lá. Quando eu conheci Jesus, e tem testemunho aí, como que eu fui batizado, como que eu recebi os dons, a unção, a autoridade, mas nem sempre foi assim. Eu enfrentei um período, digamos, de muita seca. E eu lembro que eu fui curado de muitas enfermidades. Eu tive um problema no sangue
Eu tive problema na coluna, minha coluna travava e eu ficava travado por muitos dias na cama, até para ir no banheiro, a minha esposa que tinha que me carregar, minha esposa é pequenininha. Eu tive problema de labirintite, eu já estava usando quase 5 graus de miopia, eu não usava óculos de teimoso, e dores de ouvido, a ponto de eu ficar quase surdo de um dos ouvidos. Enfim, são muitas enfermidades que eu tinha e Jesus me curou de todas elas, todas. Hoje em dia na minha casa é muito raro alguém ficar doente. Quando alguém fica doente hoje na minha casa é por conta de alguma doença mecânica. Por exemplo, agora eu tô tô rouco, né? Mas por quê? Porque ontem eu forcei muito a garganta. Mas enfim, como foi que eu fui curado? Jesus veio e me curou com o poder dele. E eu acredito muito em uma coisa, e grave isso: a unção que veio para te curar, ela fica em você para um propósito maior. Não é só para te curar, mas é para curar outros. A única forma que Deus tem para te abençoar não é só porque Ele quer te dar a bênção, mas é porque Ele quer te tornar em um abençoador. Quando a gente fala inclusive da questão financeira, de prosperidade, né, eu vejo que tem muito crente que ora por dinheiro. Aprenda isso. Deus, ele só vai te dar dinheiro para te tornar um abençoador, para você abençoar outras pessoas. Mas se Deus te dá dinheiro, te dá prosperidade e tu não abençoa ninguém, então tu não precisa de prosperidade, né? A doença, quando você tem e Deus te cura, essa unção de cura que veio para te curar, ela fica em você para você curar outras pessoas. Então, eu entendi isso daí. Uma vez que Deus colocou sobre a minha vida, agora eu tenho, Ele me curou, então eu posso ir lá e curar as pessoas, ir lá e ministrar as pessoas para que elas sejam curadas. Mas, pois bem, do momento que eu recebi a minha cura, do momento que eu sei que está sobre a minha vida aquele poder, porque eu recebi a transferência de unção, a impartição, recebi o Espírito Santo pela imposição das mãos, né, de uma pessoa que carregava esse poder. A partir daí eu comecei a ir atrás e procurar os enfermos para orar por eles. Se eu for colocar no papel e contabilizar hoje quantas pessoas eu orei por cura, eu poderia te dar um número baixo por baixo. Eu orei por mais de 500 pessoas por cura. Orei por mais de 500 pessoas para que elas fossem curadas, e dessas mais de 500, para mim ver a primeira a ser curada. Ou seja, não é que eu comecei a orar e todo mundo começou a ser curado. Não foi assim, não. Eu levei muito tempo. Mas a pergunta que ficava é: será que Deus não queria curar aquelas pessoas? Claro que queria, mas eu não estava sabendo como fazer. Entenda que o dom é uma ferramenta que Deus te dá e você precisa aprender a usar isso daí. Então, eu levei muito tempo. É como, por exemplo, outro dia eu cheguei na casa de um amigo meu, um pastor. Na verdade, eu fui ministrar na igreja dele. E quando eu cheguei lá, no final do culto, eu vi que tinha uma moto dentro da igreja, né, assim num canto. Falei: pastor, essa moto aí? Ele falou: é minha, rapaz. Aí eu falei: nossa, que legal, tá novinha, você nem anda. Ele falou: pois é, comprei essa moto e tá aí, eu não ando. E ficava, como eu queria aprender a andar de moto. Só que a moto tava lá, dentro da igreja, né, parada. Falei: você quer aprender a andar de moto? Você tem moto, não sabe andar? Então por que você não aprende? Cara, senta na moto, vai andar aí. Ou então vai numa autoescola e aprende. Faz alguma coisa. Então as pessoas, às vezes, elas recebem algo de Deus e elas ficam nessa mesma posição. Ficam lá com os dons, dizendo: como eu queria aprender a usar isso. Querido, usar os dons espirituais, as coisas que Deus te deu, é como andar de bicicleta. Você não faz um curso para aprender a andar de bicicleta, sentar na bicicleta, alguém te dizer: ó, isso aqui é o cilindro, isso aqui é isso aqui. Não, tu vai começar a andar. Ainda que você precise de um mentor para te dar uma direção, e nós fazemos, e nós temos a escola de cura e avivamento onde nós fazemos isso, mas eu sempre recomendo às pessoas: comece a se movimentar. Não se preocupe com resultados, apenas vá fazendo. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que me deixam muito tristes,
Por exemplo, eu recebi uma mensagem esses dias de pastor, como eu queria ser usado por Deus. Me diga qual uma chave para que eu possa ser usado por Deus e receba muitos convites para ministrar por todos os lugares, assim como é contigo. Eu não respondi aquela mensagem. Eu não respondi, porque isso é característica de uma pessoa que não quer ser usada por Deus para levar o avivamento. Ela quer fama, ela quer simplesmente fama. Porque uma pessoa que realmente quer carregar o avivamento, ela vai investir nisso. Aquilo que você investe tempo vai trazer resultado. O tempo que você investe plantando, vai ter um momento que você vai começar a colher. E quando eu falo disso quem quer fazer a obra de Deus e ganhar almas para Jesus, ver enfermos sendo curados, ele não espera um microfone na mão. Ele vai para o hospital, ele vai para o ponto de ônibus, ele vai para a feira de sábado, de domingo, ele vai para a praça, ele vai para onde for, mas ele vai orar por enfermos. Eu queria orar por enfermos, eu queria orar por pessoas doentes, eu queria ver essas pessoas sendo curadas. Porque eu fui curado, eu queria dar a essas pessoas aquilo que Deus me deu. Eu ia para a porta do hospital, não deixava eu entrar, eu ficava na porta orando. Quando eles me deixavam entrar, eu saía orando por todo mundo, ficava uma pessoa sem orar. E às vezes eu orava por tanta gente, 100 pessoas num dia, não tinha uma cura sequer. E voltava para casa, falei, Jesus, hoje eu aprendi, fazia que nem o cara que inventou a lâmpada. Falei, hoje eu aprendi 100 formas de não orar por uma pessoa, tem que orar de outra forma. E aí no outro dia eu ia de novo, até que uma pessoa foi curada. E quando essa pessoa foi curada, foi de uma forma muito extraordinária, assim. Fui com um amigo meu, nós fomos orar por uma amiga minha, que ela teve câncer nos seios e câncer nos ossos. E nós fomos na casa dela e eu convidei esse meu amigo para ir orar junto comigo. Quando chegou lá, porque ele já manifestava esses sinais e eu nada, então eu disse, eu vou levar ele. Pensei, com ele é melhor para isso, né? Para fazer isso daí. Então, já que ele tem a unção de cura, eu vou lá. E aí ele chegou e começou a orar e tal, e tinha muita gente, chamaram muitas pessoas lá e misteriosamente um monte de gente foi curada ali. Falei, glória a Deus. Aí uma hora ele olhou pra mim e falou, cara, por que você não ora também? Falei, não, mas a unção de cura tá contigo, não tá comigo, então não quero te atrapalhar. Ele falou, não, pode parar com isso, vem cá. Ele orou por mim e disse, agora vai lá e ora. E tinha uma mulher que tinha uma perna maior que a outra, assim, uns 5 centímetros. Eu peguei a perna dela, em nome de Jesus, fechei os olhos, fiz a minha cara de fé, respirei fundo, e aí a perna da mulher cresceu ali na minha mão. Pensa, foi aquele alvoroço ali dentro daquela casa, eu saí daquele lugar aleluiado, a primeira pessoa que eu vi sendo curado. E eu disse, gente, inclusive, primeira mão, hein? Esse testemunho que eu tô te contando aqui vai estar no meu e-book, que a gente já tá terminando de diagramar e nós vamos lançar. Se você quiser adquirir, né, vamos colocar o link em breve aí pra você, tá? De primeira mão. Então vamos lá. E aí foi curado, eu voltei para casa com muito mais fé. Eu digo, agora vai. Então eu aprendi como orar por uma perna mais curta que a outra. Pronto, eu ficava procurando gente de perna curta. Vem cá, deixa eu ver tua perna aí. E aí ela orava, deixa eu ver aqui se tua perna tá torta, teu braço tá torto, né? Se você tá com a coluna torta. E aí saí orando com um monte de gente, coluna. Depois peguei o pessoal com dor de cabeça. Vou evoluindo a fé. Eu não comecei orando por um cadeirante, por um morto. Não. Foi por pequenas enfermidades. Entenda que para Deus, um câncer, uma dor de cabeça, ele vai dar um sopro, o estalar de dedo desaparece, acabou. Entretanto, para nós, a nossa fé é crescente. A gente precisa aprender essas coisas ao longo do tempo. Tá certo? Então, você quer fazer a obra de Deus de verdade, quer ver almas sendo salvas, quer ver pessoas sendo curadas, faz, querido, começa a se mover. Deixa eu te falar, Deus ele vai te usar de acordo com a tua disponibilidade. Olha só,
Eu abri aqui alguns textos, por exemplo, Êxodo, capítulo 3, no versículo 11. Olha o que diz. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Quando Deus chamou Moisés para uma função grande, cara, ele estava lá no deserto, jogado lá, perdido lá. E quando Deus chamou ele, ele não se sentia capacitado. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Deus está mandando eu ir lá no Egito, uma potência mundial. Eu vou ter que tirar o povo, eu não sei falar direito, que eu desaprendi, fiquei gago. Eu não me visto mais como eles, eu não sou como se eu não fosse mais daquele povo. Eu vou chegar lá, vou fazer o quê? Eu fico imaginando ele indagando com Deus. E Deus fala para ele: vai, porque eu sou contigo. Você não precisa saber, você precisa fazer. Ponto. Outro texto que eu queria ler para você é de Josué. Josué, capítulo 1. Quando Deus ele diz lá no versículo 6 em diante, ó: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente se conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo? Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que interessante aqui. Por que será que Deus falou 3 vezes para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo? Falou a primeira. Segundo, esforça-te, tem bom ânimo, pois eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Preste atenção no que ele fez, lembre de tudo que ele falou. Pega essa lei, o livro da lei, tenha ela na tua mente para fazer tudo conforme está escrito. Aí Deus fala assim: por acaso eu não te mandei, esforça? Aí ele faz uma pergunta: por que Deus fez isso? Deus é que conhece e sonda os pensamentos mais ocultos. No momento que Deus estava conversando com Josué, devia estar pensando assim: meu Deus, e agora como é que eu vou fazer isso? Deus está mandando eu fazer, como é que eu vou fazer? Gente, no dia de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, vamos imaginar uma igreja. Vamos imaginar uma igreja. Sabe, tem uma igreja, aí tem um pastor presidente e tem um pastor auxiliar. Aquele pastor presidente está conduzindo a igreja, tal, aquela coisa. Você já viu o que acontece no dia de hoje? Quando aquele pastor sai daquela igreja, ele deixa o auxiliar e diz: ó, tu vai tomar conta dessa igreja hoje. Ele sai. O que acontece com aquela igreja hoje? A grande maioria, 90% dos ministérios passam por isso. Quando troca o pastor, o povo vai embora, não quer saber do outro pastor que ficou, ou do pastor auxiliar. Porque aquele pastor auxiliar, ele não é visto como um homem de Deus, ele é visto como um servo daquele que saiu. Só assim. Então o povo não quer saber. Imagina Moisés naquela época, ou Josué naquela época. Tava pensando a mesma coisa: meu, o povo não vai me obedecer, vai achar que sou novo demais, o povo não vai querer ouvir minha palavra. Como é que eu vou conduzir essa turma aí? Ele devia estar pensando um monte de coisa. Mas Deus falou para você, em outras palavras, disse para ele: você não precisa saber como vai acontecer, você só precisa fazer o que eu estou mandando. Vai lá e faz. Paulo manda uma carta para Timóteo e diz assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que tu recebeste através da minha imposição de mãos. Eu consigo imaginar Timóteo cabisbaixo, meio triste, falando: sei lá, será que eu recebi mesmo? Timóteo devia ter feito algumas orações e não viu o resultado. Será que realmente eu tenho esse poder? Será que os dons estão comigo? E Paulo manda a carta para ele e diz assim: Timóteo, reaviva o dom de Deus que tu recebeu através da minha imposição de mãos. Tenha bom ânimo, vai lá e faz. Deus está falando a mesma coisa para você.
Você que já foi em algum dos nossos cultos, recebeu a nossa transferência, a nossa impartição, ou não nossa, mas de outra pessoa, ou de outro homem de Deus, de outra mulher de Deus, até mesmo do teu pastor, porque com certeza o teu pastor tem uma autoridade no mundo espiritual, carrega muito, deve ser um homem de Deus, que você deve submissão a ele e deve honra a ele. Você deve ter recebido dele, então você tem que colocar em prática. Para de ficar esperando que te dê um microfone para você pregar lá em cima. Para de ficar esperando isso. Fazer a obra de Deus dentro da igreja é muito fácil, é muito simples. Isso daí é comodismo. Não é o que tu vê eu fazer hoje dentro da igreja. Eu não comecei dentro da igreja. Eu comecei na garagem da minha casa. Eu nem digo na garagem, porque a minha garagem só cabia um carro. E quando eu tirava o carro, eu colocava a bateria, o violão e o som. E o povo ficava tudo na porta de casa, na rua. E a gente ministrava. O que tu vê eu fazer hoje dentro da igreja, eu fazia na garagem da minha casa. Eu comecei tocando violão com minha esposa cantando, eu tentando não atrapalhar ela, e meu filho tocando bateria, o carrum lá. E o povo vinha e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, o poder de Deus se manifestava, o povo ficava em pé na porta da minha casa recebendo o poder de Deus, porque não tinha cadeira, debaixo de sol, debaixo de chuva. Começava às 3 horas da tarde o culto, terminava às 11 horas da noite, porque eu expulsava o povo de casa, porque gente, preciso ir descansar. Mas era assim. Então eu não esperei o microfone para me fazer, eu simplesmente fui e falei para o Senhor: eu quero fazer, então eu vou fazer. O Senhor, Ele quer te levar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, igreja é chamado para fora. É momento de você procurar fazer realmente o que Deus mandou você fazer. Manifestar o reino de Deus com sinais, prodígios. Não desanime. Se os primeiros... Eu vou te falar uma coisa. Se você orou por 500 pessoas e ninguém ficou curado, aí você manda uma mensagem para mim e diz: pastor, eu quero falar com você. Aí a gente vai conversar e vai descobrir onde é que está o problema. Mas antes disso, continua orando pelas pessoas. E vou dizer mais. E orando por pessoas para serem batizadas com o Espírito Santo. Sinceramente, eu devo ter orado por umas 1000, até ver a primeira. E é porque eu estava orando de forma errada. Até que eu aprendi como é que faz. Mas foram mais de 1000 pessoas para ver a primeira sendo batizada com o Espírito Santo. Tenho certeza que você não passou o que eu passei. Tenho certeza que para você está mais tranquilo. Porque hoje tu tem acesso a uma informação que eu não tive quando eu comecei. Eu não tive alguém com uma escola de cura e avivamento para nos ensinar. Eu não tive pessoas que falavam assim do dom e pegar na nossa mão nos ensinar. E hoje tu tem acesso a isso. Tá bom, querido? Olha, beijo no teu coração. Eu quero te pedir uma coisa. Me ajuda aí. Se você está gostando dos vídeos, se você... olha assim para o nosso canal e diz: olha, esse canal que vale a pena, a gente seguir, esse carinha vale a pena a gente seguir. Se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem com os teus amigos, vamos me ajuda a crescer, porque e outra, dá o seu like aí, tá? E clica no sininho, porque quando você clica no sininho, ela é informada. Deixa eu te falar outra coisa, nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo um link que você clica e você vai cadastrar o teu e-mail. Por quê? Porque às vezes o YouTube não está avisando o povo, não está avisando quando a gente lança um novo vídeo no canal. Então eu vou deixar, além de você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, entra no link e cadastra o seu e-mail, que assim a gente vai mandar para você um e-mail toda vez que for um vídeo novo pro canal, tá bom? Eu conto com a tua colaboração, me ajuda, juntos somos mais fortes. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.